nasceu o Além das Rodas. É com muita honra que eu venho apresentar esse novo projeto aqui. Eu espero de coração que vocês gostem. Agora, abrir o meu coração para vocês nesse início. É um projeto que eu jamais pensei em ter na minha vida, ter um programa para chamar de meu e trazer meus amigos, pessoas próximas, ídolos para mim. Então, tá sendo uma realização de um sonho. Vou fazer do estúdio a minha segunda casa. Eu prometo para vocês mergulhar de cabeça aqui nesse projeto para poder, de fato, fazer acontecer e que vocês se sintam tocados e movidos de alguma forma assistindo a todos os episódios. Então, hoje tá nascendo o Além das Rodas. E agora vamos pro bordão clássico que vocês vão ouvir e assistir em todas as plataformas digitais, nos cortes, no YouTube também. Prazer, eu sou o João Handbike, para-atleta profissional de paraciclismo, e esse é o Além das Rodas. Então, são as rodas que me movem, mas é a minha força de vontade e a minha mente que me fazem ir além. Sejam bem-vindos ao primeiro Além das Rodas. E no primeiro episódio, não poderia ser diferente. Vou até ler aqui, porque esse cara é até um pouquinho difícil de falar aqui pra mim, então eu não poderia chamar uma outra pessoa, convidar uma outra pessoa para poder iniciar esse projeto aqui junto comigo. Gente, apresentador, modelo, palestrante, para-atleta, tetracampeão mundial de paracanoagem, participante do BBB 2, nascido em 1981 na cidade de São Paulo. Com vocês, um ídolo, Fernando Fernandes. Cara, você fala bem, hein? Meu Deus, já tava demorando pra você fazer um podcast desse. Pô, bom demais. Prazerzaço estar aqui. Obrigado. Primeiro lugar, pô, um prazer estar estreando aqui contigo. Agora em terras cariocas, que eu também tô morador daqui, então voltei pra cá. E, pô, projetaço mesmo. Acho que momento muito oportuno e importante de você usar a sua voz, porque você já usa as tuas atitudes, mas eu acho que através da tua voz aqui, eu acho que você vai conseguir trazer muita coisa boa. Obrigado. E a gente começar aí com tudo. Obrigado. A gente vive aqui, ó, Além das rodas. Não poderia ser diferente. E, gente, Fernando, ele sempre foi um ídolo ali pra mim. E aí, hoje, eu tenho o prazer e a gratidão de poder chamar o cara de irmão, de amigo. E agora, mais do que nunca, ele tá mais próximo aqui de mim, da minha casa, do que nunca. A gente já deu alguns treinos juntos. Foi. E tem muita coisa vindo por aí, eu espero que vocês gostem. Mas vamos lá, gostou do estúdio? Pô, tá maravilhoso o lugar. Gostou? Aqui, lindo. Gostei do nome Além das Gostou? Rodas e... Oi, prazerzão de novo. Obrigado. Falar que prazer de ser o primeiro aqui pra gente estrear com tudo. E é exatamente isso que eu queria começar falando. É o primeiro e é o meu primeiro programa. É a primeira coisa aqui que eu tomo a iniciativa de fazer e agradecer também a galera do Multitude aqui também por ter me dado essa oportunidade. Legal. E você agora está apresentando aí, tendo um novo desafio na tua vida aí agora no Esporte Espetacular. Como é que está sendo isso? Você sempre sonhou em ter um programa, de participar, de ser apresentador? Ou também foi assim como eu, foi algo que surgiu e você aproveitou ou já estava nos seus planos? Cara, na verdade, assim, eu sempre vivi do esporte, né? Então, Sim. assim, eu sempre tive o sonho de ser no começo um jogador de futebol profissional. Até me profissionalizei, né? Para quem não sabe, cheguei a jogar no Flamengo. Só que no Flamengo de Guarulhos, não é o Flamengo todo mundo espera, o Flamengo da 4ª divisão de São Paulo. Mas eu tenho lá carteira assinada de trabalho, atleta profissional de futebol. Que maneiro. Quantos anos Então, você assim, tinha? com 17 anos. 17 né? anos. Eu passei na base de alguns times grandes. E aí, com 17 anos mesmo, eu acabei meio que desistindo daquele sonho por estar jogando na 4ª divisão. Pela ansiedade, né? Eu acho que mais pela ansiedade do que estar na 4ª divisão, porque o time que eu estava era um time que iria me projetar, né? E, enfim. E aí, por incrível que pareça, o mundo da comunicação sempre me convidou, assim. Eu, desde 12 anos, eu fazia campanhas publicitárias, apesar de ser muito tímido. Você Sério? não tem ideia, eu não era nada comunicativo, eu só me comunicava através do esporte, através da bola. Eu acho que o esporte era a minha forma de comunicação, porque eu sempre fui um cara pequenininho, apesar de ser um cara enorme. Qual posição você jogava? Eu joguei de meia esquerda, jogava bem, na verdade, assim, eu representava a escola em tudo quanto era esporte, né? Handball, natação. Eu sempre tive muita habilidade, então essa era a minha forma de comunicar. Eu me comunicava através do corpo.
Sim. Ainda mais por ser um moleque franzino e pequenininho. Meu apelido era Nandinho. Você acredita? Era Nandinho. Hoje é 1,90 m, 100 quilos. Gigante. Então essa era a minha forma de comunicação. E aí eu passei a fazer campanhas publicitárias, trabalhar no meio da moda, me tornei um modelo internacional, fui fazer campanhas, fui morar em Nova York, Grécia, enfim, morei uma porrada de lugar. Com a moda, o esporte passou a ser um segundo plano na minha vida, né? Entendi. Não mais ser profissão. E aí eu sempre tive uma frustração por querer viver do esporte, só que esse negócio da moda foi tomando uma proporção tão grande que eu não conseguia voltar atrás, né? Aquela vida glamurosa, ganhando bem, né? E aí, quando eu tinha feito o maior trabalho da minha vida, que foi a campanha da Dolce & Gabbana, com o maior fotógrafo do mundo da época, as top models internacionais. Isso em 2008. 2008. E aí, 15 dias antes de eu ir para essa campanha, eu sofri um acidente. Cara, sofri um acidente. Você lembra? Lembro. Assim, na verdade, assim, não de tudo, né? Sim, Mas sim. eu tenho umas lembranças. E eu acho que a partir daquele momento, a hora que eu me vi no hospital, sem mexer minhas pernas ali, naquele momento de dificuldade, cara, eu vi que a única coisa que me sobrou era o esporte. Então, assim, não sobrou mais nada. Eu não era formado, né? Tinha feito faculdade de educação física, mas não tinha acabado. Trabalhar como modelo, naquele momento, já não cabia mais. Sim. Porque o padrão estético da sociedade era um cara em pé e não um cara sentado naquela época. Hoje a gente tem um padrão de diversidade muito Isso que eu ia te maior. perguntar, você acha que mudou, Mudou melhorou muito, isso? muito. Antigamente era o modelo esteticamente magro. Então, esse foi uma das questões que me pegou, porque eu era um cara grande, eu tinha que ficar magro. E ali, o que me restou era o que eu amava mesmo, que era o esporte. Que era o que tinha te movido desde o início. Né? Exato, exato. E aí, cara, eu agarrei, eu falei, cara, é isso que vai me resgatar para a vida. Então, primeiro eu me preocupei em resgatar para a vida e depois eu comecei a ver o esporte como uma profissão. Né? Isso tudo muito rápido, depois não, né? Ali foi questão de 6 meses eu tinha que resolver tudo. Então, assim, quando eu me tornei esse atleta, o que eu entendi? Eu entendi que por mais que eu fosse um atleta gigante, eu me tornei 2 vezes campeão mundial, cara, isso aí não estava mudando nada. Por quê? Porque aí eu vi que o erro estava na comunicação. Quando a gente está competindo entre pessoas com deficiência, as pessoas imaginam que aquilo é relativamente fácil, que aquilo é bonitinho e tal. E aí eu vi que eu não estava tendo retorno financeiro e nem um retorno daquilo que eu estava fazendo, que era bicampeão mundial e não tinha retorno nenhum sobre isso. Foi aí que eu entendi que eu precisava mudar a comunicação. Não adiantava eu fazer as coisas extraordinárias se eu não comunicasse para as pessoas de forma certa. A gente até conversou sobre isso em relação a mim esses dias. Exatamente, né? Foi o que eu estava falando com você. Foi aí que eu entendi que a comunicação era fundamental. E aí o cara que era tímido daqui a pouco começou a ficar mais falador. Eu vi que eu tinha que comunicar para as pessoas de uma forma diferente. Entendi. Porque assim, quando eu estava dentro daquele caiaque, eu era o bichão, era o cara, campeão e tal. Só que quando eu saía daquele caiaque, eu sentava no objeto, que é a cadeira, que representava o quê? Incapacidade. Sim. Então eu falei, cara, preciso mudar isso. Foi aí que eu comecei a me tornar esse comunicador, de entender que eu precisava levar a mensagem de uma forma diferente, entendeu? Entendi. Eu estava cansado de ser o exemplo de superação. Ai, que bonitinho. O cara virou o primeiro paraquedista adaptado do planeta. Uau, que exemplo de superação. Superação nada, bicho. Eu sou foda. Né? Fazer um negócio desse, quem é que vai? Só que se eu não levasse essa mensagem, ia ser sempre o exemplo de superação. O violino ia tocar no final. Eu falei, não, preciso dar umas não ia passar disso, né? Não ia passar disso. Entendi. Então, aí que eu vi o poder da comunicação e fui me tornando, isso há 14 anos, esse cara buscando um espaço no meio da comunicação, até assumir hoje o maior programa de esporte da televisão brasileira. Então, isso para mim aqui é um dos momentos mais importantes da minha vida, né? Na verdade, a gente sempre vai vivendo o momento mais importante da vida, mas no momento é o momento mais importante da minha vida, onde eu tenho que agarrar isso com
com unhas e dentes, e com amor e com prazer. Você tá feliz lá no programa? Pô, tô felizaço de alcançar. Sim. Chegar onde estou e poder comunicar daquilo que eu mais amo, né? O esporte. Sim. Já estou diminuindo o ritmo da intensidade, não fazendo o esporte daquela intensidade que eu fazia, mas a comunicação é fundamental. Sim. E em relação agora ao esporte paralímpico, quando você sofreu ali o acidente, qual foi o seu pensamento? O que te fez ir para a canoagem? E cara, na verdade, o mundo não me deu muitas opções, né? Sim. Então, assim, esse é um assunto bem interessante da gente conversar, porque, assim, uma vez me perguntaram, cara, por que o esporte paralímpico é tão bem sucedido no Brasil? Né? Se a gente olhar a nível mundial, eu falei, porque a gente só tem essa opção. Quando você senta numa cadeira de rodas, você já é denominado como inválido. Você já não vale pra muita coisa, é verdade. Para a sociedade, você é colocado como inválido. Isso. Né? Pronto, a partir daí, o que mais você tem de oportunidade? Para você se inserir no mercado de trabalho, para você buscar uma oportunidade de acesso dentro de uma universidade. Agora as coisas estão mudando muito. Sim. Mas há 14 anos atrás, você não tinha esse tanto de oportunidade de acesso, de ir para uma faculdade. A faculdade não tinha acessibilidade. Então as coisas estão mudando muito, sabe? Então, eu fui para o esporte, que é o esporte que eu amava, na verdade. Não foi por falta de opção, na verdade foi um respiro para mim. Falei, cara, eu vou poder voltar para aquilo que eu amo. E a canoagem, puta, ela surgiu de uma forma assim que eu não sei explicar. Porque assim, eu fui vendo outros esportes, eu com 6 meses de lesão, eu corri uma São Silvestre. 6 meses de lesão, fiz uma São Silvestre no braço. Isso é absurdo. Né? Quem sofreu uma lesão medular sabe o quanto era praticamente impossível, né? Só que aí, quando eu sentei no caiaque, eu senti uma parada diferente. Eu vi que eu estava livre para ir e vir como qualquer outra pessoa. Né? Porque a gente pode falar que é livre aqui, até você encontrar uma escada. E na água? Na água você era você. Água era eu. E aí, a hora que eu vi que eu estava remando mais forte que o professor, diz ele que não até hoje. Fredão, tava, viu? Aí remei mais forte que ele, aí, cara, eu falei, eu vou ser isso aí, vou ser um canoísta. E aí você foi de cabeça, mergulhou de cabeça, porque você é um cara bem intenso, cara, né? Na verdade, eu fui em lugar nenhum, né? Porque assim, vou ser um canoísta. Mas o que era canoagem antigamente? Entendi. Não tinha tanta... Não era um esporte paralímpico, não era ainda paralímpico. Não, no mundo olímpico, ninguém conhecia canoagem. A gente não tinha um Isaquias, que hoje é multi-mega medalhista, entendeu? Então era só canoagem adaptada. Mas que não interessa. Eu falei, vou ser um canoísta. E aí, foi como eu te falei, eu fui me tornando campeão, bicampeão. Você foi ali nos campeonatos menores, cara, até chegar no Mundial. Crescendo até chegar no Mundial. Como é que foi a sua preparação ali pro Campeonato Mundial? Cara, psicopática, maluco, assim. Era, cara, uma coisa assim, eu comia caiaque, eu bebia caiaque, eu dormia caiaque, canoagem, eu não pensava em outra coisa, só pensava, vou ser campeão mundial. Então, eu dormia, acordava para aquilo o tempo inteiro, assim, sabe? Eu voltei minha vida completamente para aquilo. Não tinha os melhores recursos, aliás, nem tinha, né? Porque a gente não tinha os caiaques de primeira linha. Isso que eu ia te perguntar, mudou também, evoluiu o esporte? Evoluiu muito. Porque assim, eu usava o caiaque que tinha, mas treinava como se estivesse com o melhor de todos. Você fazia ele ser o melhor de todos. Ele ser o melhor. E a hora que eu peguei um caiaque bom, eu fiz assim, uau, aí virou fácil. Né? Então, assim, foi todo um... Eu acho que assim, eu vivi a canoagem durante uns 8 anos, assim, intensamente. E foram aonde os campeonatos mundiais? Cara, o primeiro foi em Poznan, na Polônia. Que assim, nem imaginava chegar lá. E aí depois a gente foi para Duisburg, depois voltou para Poznan. E o último mundial foi... Cadê o branco? Faz tempo, velho. Tô velho já. Cara, não lembro onde foi o último mundial. Milão. Em Milão. Então, assim, E qual foi o mais difícil? Todos. Não teve Todos, porque assim, quando eu me tornei o primeiro... Eu estava com 1 ano e 1 mês de lesão. Então, assim, era muito recente. Muito recente. Muito. Então, assim, para mim foi o momento mais importante ali da minha vida. Quando eu me tornei campeão mundial, aí você vira referência. Então, todo mundo quer te engolir. Então, passei a viver, tipo, todo mundo querendo me passar o tempo inteiro. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha que fazer a modalidade crescer.
pra ela virar paralímpica. Então, eu divulgava como remar melhor, como fazer um banco adaptado. Tinha Então, uma assim, certa adaptação ali no teu caiaque. eu tive que criar adaptação. E aí eu passei a criar e passar isso para o mundo inteiro. Então, às vezes, os caras do Japão me mandavam mensagem, Fernando, como é que é melhor remar, tal, não sei o quê. Cara, eu estava criando adversários. Sim. Olha que maneiro. louco. Eu fui criando Você adversários. mudou o esporte. Então, hoje, existe a canoagem pré-Fernando e pós-Fernando? Cara, ó... Não é arrogância falar isso, não, mas sim. Sim, porque assim, eu fiz o processo de divulgação do esporte. Porque para um esporte se tornar, para quem não sabe em casa, para um esporte se tornar ou olímpico ou paralímpico, ele precisa ter um certo número de praticantes e ser praticado em alguns continentes. Então, se eu não tivesse aquele número de gente praticando, o esporte não ia para a Paralimpíada. Então você precisava divulgar. Então, cara, eu saí divulgando como é que remava para uma porrada de gente que daqui a pouco o cara era meu adversário e queria me passar. Aí, sim, cara, eu acho que vivi tudo isso, de passar, e sem contar que eu fui o primeiro campeão mundial da história da canoagem brasileira. Então, é absurdo isso. Tem uma história aí. Muita história boa para contar. Você pretende voltar para as águas ainda? Eu? Eu tô nas águas. Nas águas velejando. Você não sai, já faz parte agora, de você. Agora velejando, né? Eu acho que no caiaque eu continuo remando por prazer, mas eu tenho um mal também, que eu sou muito competitivo. E o caiaque, se você não tiver treinado, você não vai andar. Porque é água, muito competitivo. Né? Você tem a resistência da água. Muito competitivo. Você tem a resistência da água. Então, assim, meus amigos são cara que remam muito bem. E aí o caiaque, se não tiver treinado, você não rema. Então, eu passei a migrar para outros esportes, né? Que é o kitesurf. Que a gente fez junto, você tentou me ajudar ali. Tentei te ajudar no kite, mas o kite é complicado. É um esporte complicado. É. E, enfim, aí o paraquedismo, parapente, paramotor. Então, tô deixando de fazer um pouco de esforço físico, tô deixando a vela fazer. Entendi. É. E qual esporte que você não praticou, mas que você praticaria? Existe alguma? Cara, na verdade, eu acho que eu passei por todos, né? Assim, que eu queria. Acho que a natação é um esporte que eu não sou muito de... Dentro da água não funciona bem, mas por cima... Por cima... ou lá embaixo, no fundo, mergulhando, sim. Você mergulhou agora, né? No programa. Mergulhar, assim, é uma coisa que eu passei a gostar. Mas, assim, os esportes, eu acho que... Na verdade, eu tive que criar alguns esportes, né? Tipo, paraquedismo não tinha. E eu era doido para saltar novamente. Porque quando eu me lesionei, eu estava fazendo curso de paraquedismo. E aí eu fui criar o paraquedismo adaptado. Eu quase morri. Aí tem o paramotor agora também, né? Agora o paramotor, o parapente, o kite. Então são esportes que não eram difundidos no Brasil. Você tinha algumas referências de uns caras lá e alguns não tinham, né? Sim. Paraquedismo não tinha. Então eu tô assim, fui desbravando tudo que eu quis até agora. E agora falar antes do acidente ali, você era modelo, já estava ali uma carreira consolidada, como é que era a tua rotina? Porque acredito que uma rotina de um modelo é completamente diferente da rotina de um atleta. Como é que era? Cara, não. Pelo contrário, assim, a vida de um modelo assim, ela é bem instável, né? Porque assim, você não tem uma estabilidade. Você tá aqui, daqui a pouco você tá lá, daqui a pouco te mandam para outro lugar. Então você não tem uma estabilidade. Então, na verdade, assim, eu sempre trabalhei na moda, mas eu nunca fui mesmo um modelo. Entendi. Eu fiz grandes trabalhos, isso foi muito louco. Fiz campanha da Dolce & Gabbana, fiz campanha da Abercrombie, fiz Calvin Klein, fiz umas coisas monstruosas, mas, ao mesmo tempo, assim, eu não conseguia viver aquela vida 100% de modelo, sabe? O esporte sempre falou mais alto contigo. Sempre falou mais alto, assim. Aí já morei em Nova York, aí morava lá, só que eu gostava de treinar, tanto que eu ia para os castings de skate ou correndo. Todo mundo chegava todo alinhado, eu chegava sem camisa lá, suado. Então, assim, é uma vida muito instável, né? Porque você tá meio que na mão de um agente que te manda para um canto, daqui a pouco para outro, daqui a pouco cai um trabalho, daqui a pouco... Então, você acaba não tendo aquela estabilidade que o esporte me dava, né? Entendi. De você ter aquela rotina de treino que... Eu sou meio doutrinado, assim, por essa... Eu acho que isso aí é minha terapia, na real. Assim, você fez tanta coisa. Treino.
Você fez tanta coisa na sua vida que já motivou bastante gente e mudou também a história do esporte, não só da canoagem, mas com o esporte paralímpico de um modo geral, até para mim, tudo no início lá. E você fez o livro também, seu livro, que eu brigava para ler um paradidático da escola. Mas o teu livro foi o único livro que eu parei, eu falei, não, esse aqui eu vou ler. E aí você estava aqui no Rio e a gente foi lá, você assinou o livro, a gente teve aquele contato junto ali. E fala um pouquinho do livro aí. E vem coisa nova por aí? Cara, vem. O livro foi uma terapia, na verdade. O livro foi um momento que assim, eu acho que num momento de dificuldade que eu tinha muito tempo. Sério? O tempo que é de reabilitação, né? Então, assim, durante 34 dias dentro do hospital, o que eu tinha para fazer? Nada. Né? Então, para tirar aquela agonia, eu ia lá no caderno e colocava todos os meus pensamentos. E aí eu fiz 2 cadernos, assim, colocando tudo que eu estava vivenciando e o que eu estava tentando enxergar. E assim, não foi uma coisa pensada, vou fazer um livro, né? Só que como eu passei a ler alguns livros que mudaram minha vida, tipo Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, um livro do Nuno Cobra, né? Que era o treinador você lia bastante antes? Não lia bastante, mas naquele momento... Foi o momento que eu precisava. A gente não tinha a tecnologia de hoje em dia, né? Você tem um celularzinho na mão, você vê o que você quer, a hora que você quer. Então, só pra você ter uma ideia, sabe o que eu tinha? Você acha que você nunca viu na tua vida. Um negocinho que era um CDzinho que você abria uma telinha e colocava o CD para você ver filme. Meio portátil, assim? Era uma TV. Então, era a coisa mais moderna da época, né? Era o CDzinho, você colocava, abria a telinha, só que também você não tinha muitos CDs para ver. Então eu via os filmes que eu conseguia. Que tava ali. E aí acabei lendo esses livros e eu passei a entender que esses livros estavam mudando minha vida. Eu falei, preciso fazer o quê? Transmitir isso pra galera. Então foi aí que eu falei, vou fazer isso virar um livro, essa minha história. Encontrei umas 3 pessoas que tentaram me ajudar para escrever esse livro, mas as pessoas estavam caminhando pro lado que eu não queria, que era do drama, que era do... Até que eu encontrei um amigo de infância, que era o Pablo Miyazawa, que era editor-chefe da revista Rolling Stone. Então era um cara que já estava no meio. E eu falei, cara, se tem alguém que me conhece aqui, esse alguém é você. Vamos. E aí, coloquei o livro, que eu acho que passou a ser meio que um livro importante para uma porrada de gente também, né? Que vai descobrindo o mundo sentado de uma forma diferente. E aí, esse foi o propósito do livro. Foi muito bom. Foi uma forma diferente ali de você se conectar com as pessoas. Com as pessoas, eu acho que uma forma aberta, né? Porque ali eu coloquei meus melhores e os piores momentos de verdade, né? Acho que o fato de você, de repente, se encontrar num hospital usando uma fralda, bicho, com 30 anos na cara, e você tem que estar com uma fralda. Como é que você lida com isso? Como é que você lida? Se você não estiver muito forte mentalmente. Aquilo te abala. Então, acho que quando você divide isso com as pessoas, cara, o próximo que lê isso, eu acho que vai pensar de forma diferente, né? Você falou agora de mentalidade. Você acha que a mentalidade dos pais é importante quando o filho tem ali a decisão de ser atleta? Cara, a mentalidade dos pais é importante em qualquer momento. Quando aquele ele pilar ali de ser atleta, quando ele desiste de ser atleta, quando ele insiste, quando ele tenta qualquer caminho. Você tem... Acho que assim, você tem pessoas ao seu lado que podem te direcionar nessa caminhada, né? Já vi muita gente vencer sem ninguém do lado também, pela força, pelo querer, que você não sabe de onde essa pessoa tira. Mas quando você tem uma base, né? Principalmente quando a gente está falando de pessoas com deficiência, que você não tem caminhos, né? Seu mundo de oportunidade é bem menor. E quando você tem pais que te colocam para ir para porrada, fala, vai, meu filho, se vira, faz acontecer. Eu acho que o mundo passa a ser diferente. Então, acho que quando a gente fala de pais, família, pessoas que nos rodeiam, porque muitas vezes a gente fica baseado na família de sangue. Familiar de sangue. Mas, cara, às vezes é uma pessoa que está ao teu lado, que é teu amigo que vira o teu família, o teu sangue, teu braço direito, teu braço. E é isso entendeu? Mesmo. Então, acho que a gente tem que se rodear de pessoas boas. Quando a gente entende isso, a vida fica próspera.
Você falou agora em relação a convívio familiar e tudo. A minha família, hoje meus pais não estão aqui, mas sempre são muito próximos de mim até hoje. Muito próximo, né? Muito próximo. Eu vou contar uma história, aí que gente. eu Eu não ia contar essa história, mas vou contar. Não, mas eu ia entrar nesse assunto. Ainda bem que você entrou, porque se eu não entrasse, eu ia entrar. Os pais são tão próximos, né, que convido o Joãozinho para ir para minha casa lá no Ceará. Quantos anos você tava? Devia ter uns 14 anos. 14 para 15 anos. Aí ele vai lá para minha casa no Ceará. E aí... Você vai fazer isso comigo no meu primeiro episódio? Vou. Aí eu acordo no outro dia, 6 da manhã, para fazer meu treino. 20 ligações da tua mãe. Eu falei, cara, o que aconteceu? Eu liguei pra tua mãe rápido, né? O que houve? O que houve você, Fernando? Cadê o João? Eu falei, cadê o João? Tá dormindo, pô. Não tá. Vem lá, corre lá. Nossa, peguei minha cadeirinha, corro lá. A hora que eu abro a porta do quarto dele, tá João deitado com 2 tênis na mão e dormindo. Aí, João, o que aconteceu? Aí ele, não, nada. O que aconteceu que você ligou pra tua mãe 3 da manhã? Ah, não, porque tinha uma barata no quarto, eu não consegui matar ela. Falei, Jesus, ligou pra mãe dele 30 vezes às 3 da manhã, porque tinha uma barata no quarto, gente. Então você vê, a mãe dele resolveu, a mãe dele no Rio de Janeiro. Falei, Jesus, olha a situação. Não, calma, vamos lá. Eu tenho como me explicar um pouco. Como? Eu não tenho medo de barata. Não, tem não. Cara, mas é porque a gente tava lá no interior do Ceará, lá na Taíba, que é interior, não é? Lá assim. É uma praia, né? Praia bem interiorana, assim, E ali, eu tava tendo um contato diferente com a natureza ali, então... Tinha jumento, cobra, tudo, E aí tinha barata, só que não é aquela barata que tu vê na tua casa, no banheiro, de vez em quando. Era a barata de lá, irmão, e eu não tava acostumado. Entendi. E aí ela sumiu, eu não achei ela até hoje, eu espero que ela não esteja mais lá, porque eu pretendo voltar. Mas ela está isso. lá, mas agora você vai ter um contato diferente com essa barata. Para com isso. Ai. E essa nossa ida no Ceará foi uma ida muito, muito legal. Vou até pedir pra botar uma foto aqui, produção. Produção, a segunda foto. A segunda. Cadê? Vamos ver aqui essa Olha foto. Aí. Eu mudei um pouquinho, né? Tô mais forte um pouquinho, não? A cabeça diminuiu, olha lá. Agora tá com enorme. E o cachorrinho da Lara, olha lá que barato. E tem uma resenha legal também, né? Nesse dia, nesse quadriciclo aí, né? Qual foi? Que você não abasteceu. Foi. Conta aí. Pô, nesse dia... Pode deixar fora. A gente saiu, esqueci de abastecer, confiando que ia dar. Daqui a pouco, gasolina acabou no meio das dunas. No meio das dunas, a gente tá lá, eu falei, e agora? Eu e o João. Quem vai descer pra empurrar o quadro? Quem que levanta pra empurrar? Ninguém. Falei, ferrou, vamos ligar pro Japa. Japa! Porra, cara, a gente tá no meio das dunas aqui. Aí vem pegar a gente aqui com o carro. Ele falou, ué, mas a chave do carro tá dentro do quadre. Jesus, aí não tem carro pra vir buscar, não tem ninguém pra empurrar o quadre. Fica a gente lá nas dunas, acho que uma hora esperando vir no resgate. E não dava pra enxergar um palmo, assim, na tua frente. Tava escuro, era tarde da noite. E aí depois... já tava anoitecendo. Tava anoitecendo. A gente passou o dia inteiro na Lagoa do Kite. Lagoa do Kite, não? Do Kite, Aí espera vir resgate. Enfim, a galera demorou 1h30. Mas tem isso, né? Porque vocês estão vendo o quadro aí. Na verdade, o quadro é a minha cadeira de rodas lá no Ceará. Nem pego a cadeira, já saio de casa. Porque lá é só areia, né? Não tem o que fazer lá. A vida é ali no quadro. E aí agora, você lembra disso aqui? Da Wings for Life, né? E aí a gente tem outra foto aí pra te mostrar e ver o que você lembra desse dia. Cadê? Meu Deus do céu. Nossa, olha isso. Caraca. Eu lembro que esse desgraçado desse moleque, mano, eu com a cadeira de basquete, né? Eu bichão, né? Fortão, atleta, né? E eu falei, cara, vou fazer essa prova, uma hora que eu cansar, eu paro, né? E vou. Eu sou competitivo pra caramba. Aí passa 5, 10 km. 5 km, 10 km. A hora que eu olho, essa praguinha tá atrás de mim. Ele não para. Eu falei, cara, não vou parar. Isso não posso perder pro moleque desse tamanho. Olha lá o tamanhozinho. Olha lá. Falei, cara, não posso. E o moleque vende. Aí a gente tava no recreio, né? Fez barra.
Túnel, Joá. São Conrado. É ali na descida que São Conrado, que o Scooby me pegou. aí Niemeyer aí, Isso. Leblon, Ipanema, Copacabana e essa desgraça vindo atrás, eu já morrendo. Falei, cara, não vou perder pra esse moleque. Entramos ali, Botafogo. Foi que aí começou a ir por dentro, né? Fomos para onde? No Flamengo. Foi ali no Flamengo. E lembra aquela resenha também ali na reserva, quando a rua deu uma afunilada que começou Tomou a passar um os carros? capote, Que né? você me derrubou, você me derrubou. Não, pô, Foi moleque você que me folgado, veio derrubou. passando do lado aqui, ó. Os dois deram um encontrão. Pô, falei, cara... Aí o moleque, falei, nossa, esse moleque ainda tá querendo me passar, mano. Falei, não vai, moleque, me respeita. Que a gente foi parar lá no Flamengo, E não aí foi? eu ganhei, passei, e aí Não, aí depois... você me passou, chegou uma hora e falei, puta que... Vai, desgraça. Quantos quilômetros? Já quase 30, né? Eu fiz 18,5 na Não, que- primeira e 20 e não, pouco 20 na segunda. blau, é. É. Pra lá de 20 foi, porque a gente lá no Flamengo já. E aí minha mãe, quando você chegou pra falar com ela, que via todos os cadeirantes, todo mundo chegando, todos os para-atletas chegando, e só não chegava o João, Porra, porque a chegava. Wings, pra quem não sabe, a Wings ela é uma prova de resistência. Então, a partir do momento que o último carro te passa, você é eliminado a partir Na do momento verdade, que é o carro um vai te carro, passando. né? Isso. O carro, ele sai depois de todo mundo. Isso. E ele vai acompanhando a galera, vai eliminando quem ele passa. Aí foi E sobrando aí, nós dois. foi sobrando nós dois só. E aí chegou uma hora, eu falei, não aguento, o carro vindo, eu falei, e esse moleque foi embora. Foi E aí, desgraçado. depois você voltou lá pra parte ali do drop, ali da prova, e minha mãe veio desesperada, cadê o João? Cadê o Eu João? falei, eu que sei. E ela conta até, falou, você falou, derrubei esse moleque, deixei ele Foi. lá no meio da pista, ele vai ganhar isso aí, daqui a pouco ele chega. Não, moleque agoniado, querendo me passar, e a hora que a funila vem na... Eu derrubei nada, viu, gente? Ele que veio na minha roda. Ai, Mas foi uma história boa, e aí essa prova é muito legal, que dificilmente vem agora pro Rio, uma prova mundial, mas se vier pro Rio, eu vou de novo. Vai com Deus. Vai Vai com não? Deus. Eu tô fora, chega. Ah. Irmão, o que você, agora voltando ali mais pro esporte, ali pra sua vida, o que você acha que o esporte trouxe ali de lição, de ensinamento pra tua vida pessoal? Cara, tudo. Na verdade, assim, eu sou quem eu sou por causa do esporte, né? Então, como eu te falei, quando eu era pequeno, franzino, tímido... Tipo assim? tipo assim, cara. Então, meu apelido era Nandinho. Nandinho. Né? Então, assim, o esporte era a minha forma de ser respeitado. Entendi. Entendeu? Então, assim, todo mundo gostava de mim, eu jogava com os moleques 2 anos mais velho que eu, então eu sou 8'1", jogava com os 7'9", entendeu? Então eu jogava, então todo mundo me respeitava no sim. bairro, aonde? Na quebrada, todo lugar todo mundo me respeitava, por quê? Porque eu jogava bola pra caramba. Muito né? maneiro. Então, assim, o Nandi era respeitado por causa disso, que eu tinha habilidade. Na escola, porra, era todo tímido e tal, mas era o Nandinho que jogava tudo. Cara, o que eu fui entender é que, de repente, a hora que eu sentei na cadeira de roda, eu virei o Nandinho de novo. O que eu precisava ter na sociedade? Esse é o início ali de tudo. Precisava de Conquistar de respeito. novo. Né? Porque todo mundo passei a virar um cara invisível, inválido, incapaz, tal. Eu falei, cara, o que eu tenho nas minhas mãos? O esporte. Só que eu vou Te ter que acolheu fazer de de um novo. jeito que ninguém nunca fez. Vou ter que dar uma porrada, vou ter que ser o Nandinho que jogava com os caras maior, que tava no meio isso. de todo mundo. E tava no meio de todo mundo. Entendeu? Então, daqui a pouco eu tive que virar o Nandinho. E através do esporte, eu acho que eu reconquistei esse espaço na sociedade. Com certeza. Não só para mim, entendeu? Então, aquela relação de incapacidade começou a mudar. De olhar para as pessoas e falar, pá, peraí, o cara tá sentado, não é incapaz. Sim. Entendeu? Então, acho que eu comecei a trazer um novo sentido de capacidade para a sociedade. Então, o esporte me ensinou a viver. O esporte me deu tudo. O esporte é quem me colocou onde eu estou. E agora, falando de incapacidade e tudo mais, você já teve algum tipo de preconceito que você vivenciou nessa tua trajetória? Cara, é muito louco falar isso, mas não. Né? Eu nunca... É muito louco falar isso. Né? Também respondo assim. Você vai perguntar, porque você está perguntando assim, pô, você já sofreu preconceito? Eu falei, não. Porque eu não sofro com o que os outros pensam de mim. Exatamente. Né? Então, assim, o que eles pensam de mim é problema deles. Não cabe a você. Não cabe a mim. Então, assim,
Essa frase ela já deixa falar, você já sofreu preconceito? Não, eu estou sofrendo pelo que o outro pensa? Eu falei, jamais. Então, essa questão de lidar com o pensamento dos outros, eu tive uma clareza muito grande desde o início. Entendi. Que eu entendi que eu virei um espelho das pessoas, sabe? Na verdade, por ser uma condição diferente, a pessoa descarrega o pensamento nela olhando para você, olhando para mim. Entendi. Sabe? Então, assim, eu já passei diversas situações e, obviamente, tem dia que a gente está mais alegre, tem dia que a gente está mais sem paciência. Outro dia eu vou até contar uma história. Outro dia eu estava na academia treinando, né? E aquele dia você não tá bem, né, velho? Você treinando... E treina forte, hein? E treinando, aí parou um cara na minha frente e ficava me olhando. Aí ele parou bem na frente e ficou me olhando. Aí, pá. Aí eu tô treinando. Pô, aí eu... Cara, eu falei, não vou falar nada, porque se eu falar hoje eu tô meio puto. Aí continuei treinando. Aí uma hora ele não parou de me olhar, eu falei, fala, mano, o que você quer? Quer revezar? Aí ele falou, não. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele pra mim, o que aconteceu? O que aconteceu com você? Eu falei, um monte de coisa. Do que você quer saber? Ele falou, não, o que aconteceu que você tá na cadeira de roda? Eu falei, puta, uma porrada de coisa também. Ele falou, não, quer saber de tudo? Aí ele falou assim, pô, não, mas foi o quê? Foi acidente de carro? Eu falei, foi. Aí ele, porra, que triste, hein? Aí eu olhei pra ele e falei, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Você olha todo dia no espelho e você fala, que triste? Aí ele, não, por quê? Eu falei, pô, porque tu é feio pra caramba. Tem que olhar todo dia no espelho. Olhar essa cara feia. Você acorda todo dia triste? Eu falei, não. Então você tem que aceitar, não tem? Tem que aceitar que você é feio e tem que viver com isso. Eu tenho que aceitar que as pernas não funcionam e ponto. Então, pô, sabe, de saco cheio, né, meu? Aí o cara não entendeu. Eu falei, então, bicho, cada um lida com as suas deficiências, com as suas eficiências. E a gente tem que parar um pouco disso aí, de olhar só o lado, né, da tristeza, do lado que te... Sabe? Então, assim, cara, a vida é o que ela tem que ser e ponto, bicho. Sabe, assim, eu já perguntei outro dia, né, para as pessoas, a gente falando sobre isso, falei, você acha que realmente tua vida é mais legal que a minha, porque você está em pé e eu sentado? Pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, né? Então, assim, acho que é a relação que a gente escolhe porque a gente quer e tem que quebrar, assim, esses preconceitos, sabe? Então, acho que não é nem o preconceito, é o pré-conceito, que é a falta de informação. Falta de informação. E aí que eu te pergunto, você acha que hoje, ainda de um modo geral, faltam oportunidades de... questões de buscar ali empresas, patrocínios em relação à oportunidade voltada para a pessoa com deficiência? Ou você acha que já evoluiu muito? Eu acho que são os dois pontos, João. A gente erra na comunicação também. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente fica jogando muita culpa no outro e a gente não assume um pouco de culpa, sabe? Quando a gente fala do mundo paralímpico, cara, como é que são as categorias de natação do Paralímpico? Você sabe? Não faço ideia. E do atletismo? Você sabe todas? Só sei da handbike, só do paraciclismo. Então, assim, cara, agora se eu te perguntar do atletismo olímpico, você sabe, não sabe? 100 metros, 200 metros, rasos. 110 com barreira. Então, assim, a gente tem que aprender a comunicar para fora e não para dentro. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente comunica muito para dentro. A gente fica falando de inclusão social, mas a gente fica se excluindo socialmente também, sabe? A gente fica vivendo muito numa bolha onde a gente está comunicando só entre nós, cara. Só que não muda. Você tem que ocupar espaço que não te pertence. Você tem que comunicar para fora. Então, assim, quando você falou de comunicação, foi exatamente esse ponto que eu entendi. Que eu precisava me comunicar diferente. Sim. Se eu comunicar para nós, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Entendeu? Então, você tem que comunicar para onde? Você tem que isso, agora a gente chegou na academia outro dia, treinamos. Academia parou, né? Pediu auxílio para alguém? Nenhum momento. Treinamos o que tinha que fazer, colocamos o peso que tinha que colocar. Fizemos massagem depois. Foi uma massagenzinha, sabe? Sem... Cara, e os caras receberam a gente da massagem com algum problema? Zero problema. Não, então, porque a gente simplificou o negócio. Sim. Então, assim, a gente tem que aprender um pouco disso. Não adianta você buscar patrocínio. O que você está mostrando seu? Entendeu? Então, cara, hoje você é um cara que, além de atleta, você vira um baita comunicador. Você comunica o que você faz. Então, as empresas vão querer chegar em você, porque você está aprendendo o caminho da comunicação. O que você vende? Capacidade, desenvoltura.
agilidade, potência, força, sabe? Você vende uma imagem que está relacionada a coisas positivas. Sim. Se você vender a imagem baseada em coisas negativas, você vai ter que passar o chapéu para pedir ajuda e não patrocínio. Entendi. Então, quem está te patrocinando, ele também está buscando o quê? Retorno. Retorno também. Precisa ser uma via de mão dupla. Então, a via de mão dupla. O cara vai te patrocinar por quê? Então, a gente tem que parar um pouco com essa ideia de me ajuda. Sim. Porque não me ajuda. Tão importante para mim quanto ele quando eu sou para ele. Exato. Então, assim, vai muito baseado nisso. Então, a gente precisa mudar essa forma de comunicação. Nós temos que entender a potência que somos. Sim. Entendeu? Se no registro está colocado inválido, a gente tem que mudar isso. Não existe ser humano inválido, bicho. Não existe. É igual eu faço nas palestras, assim, pô, chega ali na palestra, pergunta alguém é paraquedista aqui? Porra, não. Só eu. Então só eu que sou capaz aqui, sabe? Não numa arrogância, mas sim, de trazer um olhar diverso. Todo mundo aqui que eu estou vendo é tão incapaz e capaz quanto eu. Sim. Então, o que você quer divulgar? O que você quer colocar? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que mudar, entendeu? Assim, aprender a se comunicar de forma diferente. O mundo paralímpico conversa para pessoas com deficiência. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que desmistificar para o mundo a potência e a força de pegar um ser humano tetraplégico, com pouquíssima mobilidade, e o cara tem a capacidade de nadar daquele jeito. E o cara tem a capacidade de jogar uma bocha, de conseguir ter aquela... ser tão pontual ali, sabe? O cara tem uma habilidade incrível. A bocha mesmo, quando eu fui para as Paralimpíadas aqui no Rio assistir... Cara, é impressionante. Meu Deus. Mano. É impressionante. Tu vê um cara que só tem o movimento do braço, o cara... Val. Cara, porra, impressionante. Certinho. Então foram os esportes que menos tinham capacidades, foram os que mais me impressionaram. Que mais te motivaram e te deixaram feliz. Pô, o rugby. De ver. Rugby é pra tetraplégico. Pra caramba, né? Aquela porradaria. Porradaria estancando, cadeira quebrando, roda saindo. Cara, isso é lindo. Isso é muito maneiro. É lindo ver todo mundo se arrebentando no chão. Olha, eu acho que é isso, assim, a gente mudar... Porque você muda toda o senso de capacidade do ser humano. Então é isso. Acho que a gente... É uma via de mão dupla. E agora que você falou aí de capacidade, de questões de mudar de dentro para fora, você participou de um reality, né? Alguns anos atrás. Nem lembro. Você participaria de outro, se te chamasse hoje? Eu participei, apresentei um que chamava No Limite. É verdade. De uma Só forma que apresentando. Diferente. Acho que mudou muito, né, as questões dos realities. Assim, a forma de comunicar também da televisão mudou. Então, por isso que os realities ganharam tanta proporção, porque a gente quer ver a realidade. Sim. A gente quer ver as coisas de forma reais, né? Então, eu acho que eu tô onde eu tô e para mim tá ótimo. Tá ótimo. Não tô buscando nada diferente de onde estou. O que eu busquei, eu encontrei, é onde estou. E tá tudo bem. Não, tá tudo bem não. Tá tudo ótimo. Tô felizaço. E você acha que os realities hoje estão preparados para receber uma pessoa com deficiência, um cadeirante, alguma coisa? Não, claro que não. Não? Não, o mundo não está. O mundo não está. Assim, a gente não tem só que criar, reality. não é o reality. O reality é o que? Um reality. Ele traduz o quê? A realidade. Então, a realidade está preparada? É assim, não. Não. E então, assim, mas isso também não tem problema, assim. A gente está em processo de conquista, né? A gente se acha num mundo tão evoluído, mas, cara, outro dia eu estava vendo um documentário da Primeira Guerra Mundial e eu vi que pouca coisa mudou, cara. Isso aí quase 100 anos, entendeu? Então, assim, sabe, a gente está num processo que é lento, assim. Não adianta a gente achar que isso vai mudar da noite para o dia. Então, assim, esse processo de transformação ele está baseado no que a gente está falando tanto, comunicação. Se a gente não comunicar diferente, as coisas não vão mudar. Não vão sair. Então, não adianta fazer coisas extraordinárias se isso não comunica. Entendeu? Então, assim, é uma luta diária. Sim. É uma luta diária. Todo mundo acha... Não, hoje em dia o Fernando tá... Meu filho, para mim, quando eu saio para a rua, é pau do mesmo jeito.
sabe? Vai pegar um voo, é pedreira. Sim. Graças a Deus eu não pego o ônibus, que quem pega sabe a dificuldade que é, o quanto é difícil. Tanto que a nossa maior luta é para ter independência de um carro. Sim, verdade. Por quê? Porque senão, se você ficar na mão do que o governo te propõe, é dureza. Fica muito mais complicado ali. Não, fica muito complicado. Então, assim, a independência para a pessoa com deficiência, ela tem que ser independência financeira. Porque se ela não for independência financeira, você não tem independência para nada. Você vai ter independência dos outros Para fatores. nada. Você vai depender dos outros. Então, e aí... Gente, vocês estão vendo o Fernando e a gente, às vezes, acenando assim para as pessoas fora do estúdio. Porque o que acontece? O estúdio aqui ele é um aquário. No meio do shopping, né? É, no meio do shopping, aqui o meu Multistúdios. E aí as pessoas que estão passando, elas conseguem ver o podcast, parar para assistir. Mó barato. E a molecada até tá passando ouvir aí. também, então. E hoje é um dia atípico, né? É um feriado. E Cara, aí a mas galera... tô achando até que o shopping tá tranquilo, Tá tranquilo, com feriado. é viu? verdade. Mas é legal ver a galera fica molecadinha aí. passando. Mó barato. Legal. Irmão, agora perguntar um pouco mais do Fernando pessoal. O Fernando, qual é a sua relação ali com a religião? O que você acredita ser? Qual é a sua relação ali com Deus e com as energias? Cara, com religião nenhuma. Assim, eu não vivo religiosidade. Eu vivo minha fé. Eu tenho fé no meu Deus, na minha forma de enxergar e de Perfeito. conversar com Deus. Já fui católico, né? Mas por influência da família, mas eu confesso assim que eu não sigo muito uma doutrina relacionada à fé. Assim, eu fui descobrindo a minha fé de acordo com a minha vida, né? Sim. E já desconfiei também da minha fé, assim, durante alguns momentos da vida, sabe? Já conflitei a minha fé muitas vezes. E eu acho que, cara, a fé num Deus, ele está relacionado assim a você acreditar em algo que você não vê, né? Sim. Então, assim, a gente tem a imagem de Jesus, a gente tem uma religião católica predominante no Brasil, a gente tem uma evangélica muito forte. Sim. Mas, assim, são baseados numa doutrina, assim. Eu acho que minha fé está muito relacionado Não, perfeito. à vida, ao meu Deus, sabe? A minha energia. Eu acho que a minha fé está baseada em como eu trato as pessoas, cara. Eu acho Perfeito. que muitas vezes a gente fala muito em Deus, fala muito, né, na religião, só que trata o outro mal, sabe? Passa por cima dos outros. Então, eu acho que meu Deus está baseado nas minhas atitudes diárias, assim. Perfeito. Como eu trato as pessoas. O próximo que tá Então, ali assim, convivendo essa é contigo. a minha religião. Minha religião, ela é como a minha verdade com a vida Com e com a as sociedade, pessoas, né? sabe? Então, isso é o que mais me doutrina, assim. Quando eu vejo que eu falhei em algum aspecto, isso me consome muito. Entendi. E aí eu acho que eu tô falhando com a minha fé, entendeu? Então, assim, a minha fé tá baseada como eu lido com as pessoas e com o mundo. Essa é a minha maior relação de fé, assim. Então, é quando eu acredito na vida, quando eu acredito nas pessoas, né? Porque a gente está num mundo de desconfiança, onde a gente só desconfia. É difícil você perdoar, é difícil você lidar com aquilo que você tem medo, com aquilo que você não está habituado, né? Então, quando eu viajo, eu sou um cara que viajo muito. Muito. Então, assim, eu lido com diferentes tipos de religião, né? Eu tive no Oriente Médio, eu tive em lugares... E você tem curiosidade para saber como é que é? Muito. Eu também adoro tenho. isso. Então, assim, como eu já fui para vários países, são diferentes religiões. Sim. E como é que você quebra isso das pessoas, né? Você chega no Oriente Médio, todo mundo desconfiado. Você chega agora, fui para Guatemala, completamente diferente. Então, acho que É cultura, né? é a cultura. Então, mas a religião tem uma influência muito forte na cultura local, entendeu? Então, você vai... Eu vou me abrindo um pouco mais. Eu não posso me doutrinar dentro dos meus pensamentos. Eu não posso me doutrinar por uma só que ela me quebra com outras. Então, assim, eu passo a não respeitar. Acho que cada um pode ter a sua religiosidade, sim, mas eu acho que o mais importante é você ter respeito pelas opiniões dos outros, pela Perfeito. forma como lida. Então, acho que é Perfeito. isso. Minha fé
é como eu lido com a vida. Cara, e o Fernando é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Quem já teve a oportunidade de conviver com o Fernando lá na Taíba, lá no Ceará, eu percebi muito isso. Fernando, às vezes a casa do Fernando tá cheia, tem bastante gente, é uma energia muito boa, ele tá sempre tratando todo mundo muito bem. Às vezes não tem ninguém também. E às vezes não tem ninguém, e às vezes não tem ninguém, é verdade. E aí a gente tá sempre ali se tratando bem, treinando, buscando ali fortificar tanto o corpo quanto a mente. Exato. E é muito gratificante. Eu vivenciei isso, a gente passou acho que uns 10 dias, né? 8, 10 dias lá no Ceará. Foi um prazerzão. E a casa tava em obra ali, né, naquela época. Agora pretendo... Continua em obra. Continua ainda? Sempre vai estar. A casa é porque a tua casa nunca para. E agora voltando assim pra parte pessoal. O que o Fernando gosta de fazer no tempo livre? Esporte. Não adianta, na verdade, né? assim, eu sou um cara que eu gosto de ver muitos documentários, eu gosto de... Vai ter o meu pra sair, vai ter o meu pra sair em breve. Então, eu gosto muito de ver, de conhecer outras culturas. Eu acho que a maior faculdade da vida que eu fiz foi expandir meus conhecimentos em relação a outros mundos. Entendi, perfeito. Isso eu acho que me tornou um ser humano inteligente pela forma como eu lido com a vida e com as pessoas. Como a gente estava falando agora há pouco, em relação à fé. Eu acho assim, quando você vai se preenchendo de conhecimento e abrindo um pouco o teu mundo, cara, eu acho que suas atitudes em relação ao outro e ao mundo muda muito, sabe? Você começa a ter uma mente um pouco mais aberta para vários assuntos. Você vai aprendendo mais as coisas, aprendendo a lidar também. com o outro, né? Você vai respeitar o outro. Então, Perfeito. Eu gosto muito de conhecer outros mundos e outras culturas. Perfeito. Então, essa é a minha forma, o que eu uso no meu tempo... Tempo livre, né? Digamos assim. E agora a gente já tá indo para se encerrar aqui o nosso primeiro episódio, mas agora um quadro clássico que a gente vai ter aqui com todos os nossos participantes. É um tic-tac, coisa rápida. Eu vou dar um tema, você tem que responder rápido. E a gente vai fazer isso aqui em todos os episódios. Então, o primeiro tic-tac aqui do Além das Rodas com Fernando Fernandes. Vamos lá. Bora. Um medo. Um medo? Um medo. Rapaz, um medo. Medo é eu acho que de perder o prazer na vida. Melhor sensação que já sentiu na vida? Voar livremente, sentir o vento bater na cara. Uma referência. Não precisa ser no esporte. Cara, meus pais. Um sonho. Um sonho? Uma porrada, velho. Eu sonho todo dia. Eu tenho que até dar uma diminuída, porque tudo que eu sonho, o Papai do Céu tá realizando. Tá realizando. Então, acho que o sonho tá aberto. Tá aberto. Uma saudade. Uma saudade? Cara, pra falar a verdade, eu tenho uma saudadezinha de dar meus corridões, de colocar um somzinho no ouvido e sair correndo. Um sentimento que te define. Acho que é amor. Se você pudesse ter um superpoder. Superpoder? Eu acho que de proporcionar para os outros aquilo que eu aprendi a viver para mim. Excelente. E agora, para se encerrar, o que você diria para o Fernando de 10 anos atrás? Nada. Eu não converso com o meu passado. Falei, o que eu aprendi errando ou acertando. Eu acho que eu aprendi a olhar para frente exatamente por isso. Assim. Eu acho que se eu olhar para trás e tentar falar alguma coisa pro meu passado, eu não vou, eu acho que honrar o ser humano que eu sou hoje. Então, se eu cheguei onde eu cheguei, estou onde estou, da forma que eu estou, foi errando e acertando. Perfeito. Então, o Fernando de 10 anos atrás, falei, valeu. E, irmão, a câmera é sua, esse vídeo aqui ele vai ser eterno e vai ser, sem dúvida nenhuma, o mais especial aqui por ser com você e por ser o primeiro. Então, sua mensagem final aqui para o pessoal que está assistindo. Aproveitem esses momentos, o João, porque, como a gente já conversou bastante, eu acho que o moleque irradia aqui luz, irradia energia, irradia vida. Então, poder estar aqui nesse espaço, comunicando e trocando com as pessoas de forma sincera. Eu acho que quem tiver
aí atrás vai poder colher muitas coisas boas dos momentos que vão ser vividos aqui, ó, dentro desse podcast. Então, Obrigado. agora não é para falar para eles, né? É para você. Então, aproveita cada momento que você estiver aqui, cada pessoa que estiver aqui, para fazer do seu papo aí muito além das rodas, que roda para você é pequeno, você voa. Obrigado. Então, voe. Valeu. Obrigadão, irmão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem ligados também no canal de cortes e todos os cortes que a gente vai ter ali durante toda a nossa programação. É só o início de uma trajetória e é isso. Se você tem um sonho, tire seu sonho da cabeça, coloca no papel e vá à prática e torne dos seus sonhos realidade. E como o Fernando falou, se cerque ali de pessoas boas para que as coisas possam dar certo e trate sempre as pessoas como você gosta de ser tratado. E é isso, eu sou o João Handbike e esse foi mais um Além das Rodas. Obrigado.